Fernando, quando nós temos o caso de um inadimplente no condomínio, esse inadimplente, a administração do condomínio pode cortar o fornecimento de gás, do acesso dos moradores daquele imóvel à área comum, academia, salão de festa? Como é que está isso hoje, hein? Essas medidas todas, além da ação judicial, né, são bastante questionáveis e existem decisões judiciais aí, tanto favoráveis como contrárias, né? Nós encontramos aí já decisões judiciais favoráveis ao corte do fornecimento de gás, por exemplo, né? Mas também, em contrapartida, encontramos decisões desfavoráveis ao condomínio que toma qualquer outra medida, como, por exemplo, cercear o direito do condômino ao uso de alguma área comum ou cercear o direito do condômino a algum serviço que o condomínio preste, né? E gerando, inclusive, indenizações por dano moral. Né? É um risco. Então, essas outras medidas, né, coercitivas, por não haverem previsão legal, ainda que haja uma decisão de assembleia, ainda que haja uma alteração da convenção do condomínio, são procedimentos que nós ainda entendemos como um tanto quanto temerários, né, de você aplicar. Até então a medida possível é a ação judicial, né, e agora o Estado de Santa Catarina, através da Corregedoria Geral de Justiça, entendendo, né, de que o protesto da taxa de condominial em cartório é possível, traz mais uma medida prevista na legislação, mais uma medida que eu entendo como segura, né? Claro, desde que você tome alguns cuidados, né? Para que seja possível você cobrar essa taxa de condomínio sem necessariamente chegar a medidas que são realmente antipáticas, né? Como você cortar o fornecimento do gás, como você cercear o direito de uso a uma área, ou salão de festas, ou uma piscina, que isso na prática você acaba constrangendo o condômino, a família, no ambiente de moradia que é o condomínio, né? Então os cuidados que a gente entende, tem orientado, né, os condomínios para que busquem, né, é que deve haver toda uma regularidade na gestão do condomínio, ou seja, o síndico deve estar regularmente eleito, essa ata de eleição do síndico deve estar registrada também no cartório para que tenha a sua publicidade. Muito cuidado com a questão da aprovação das taxas de condomínio, ou seja, a legislação prevê que na Assembleia Geral Ordinária você deve aprovar a previsão orçamentária, né, que é justamente o valor da taxa de condomínio por condômino, né, seja ele um valor global, seja já apresentado na ata o valor individualizado, mas na Assembleia Geral Ordinária isso tem que estar definido, tem que estar muito bem redigido na ata, para que depois essa documentação toda traga guarida, traga segurança para que o síndico, para que o administrador possa encaminhar, né, e apresentar essa documentação para o cartório, para que seja apontado o protesto, né? Lembrando que o protesto ele não ocorre de imediato, né? Então você apresenta aquela documentação, o cartório vai notificar o devedor para, no prazo de 3 dias, efetuar esse pagamento. Então o protesto pode não acontecer. A gente estava até conversando agora há pouco, né? Essa é uma questão muito importante. É curioso, né? Porque o cidadão, quando está com a faca no pescoço, ele paga, né? Quer dizer, 70% dos casos onde há apresentação, né, do pedido de protesto não resultam no protesto, né, na negativação, digamos assim, né, no fichamento, né, como é que a gente chama tecnicamente, né, do cidadão ir parar no SPC, no Serasa, enfim, ele não fica com o nome sujo na praça. Exatamente. Né? Quer dizer, então 70% daqueles que recebem intimação pagam. Quer dizer, então resolve, né? Sim, a recuperação de ativo, a recuperação desses créditos é muito alta nesses 3 dias. Como mencionado, até 70% em 3 dias, e em médio prazo, com o próprio, mesmo quando protestado, há um cancelamento, há um alto índice de cancelamentos do protesto. Mesmo quando ele é protestado, que são poucos casos, faixa de 30%, ainda assim há uma recuperação a médio prazo desses 30% que não foram cobrados imediatamente. Isso traz uma agilidade, desafoga o judiciário, traz uma justiça, né? Porque alguém está pagando a conta do condomínio. Claro. E são os demais proprietários, moradores. Então não é justo que se aguarde, talvez, se deixe ele 1 ano, 2, 3 sem pagar, e todas as dívidas do condomínio aumentando e os demais rateando esses valores, né? Então essa eficiência, essa agilidade
do tabelião de protesto, que faz imediatamente a intimação, aguarda 3 dias para receber e só após esse prazo, esse conhecimento, que é lavrado o protesto. Então, o pagamento é à vista, tem que ser à vista. Tem que ser à vista, tem que ser à vista. Ele pode tentar negociar com o síndico ou com o administrador de condomínios, e o administrador de condomínios, neste prazo de 3 dias, faz o pedido de retirada do protesto. Então, ele tem o prazo de 3 dias para retirar o título. Pode provocar uma negociação, um entendimento, né? Claro, muitas vezes acontece. Até se durante esses 3 dias se verificar que houve até um erro, mesmo um equívoco da própria administradora, a administradora solicita a retirada para que não haja prejuízo para o suposto devedor, que não seria para o proprietário, e não haja também nenhuma possibilidade de ação, uma contestação por conta de um protesto indevido, né? Não, então essa é uma questão super importante, né? Porque de repente você não tem condição de pagar. Não, então tem aquele que deixou por último por má fé mesmo e tal, não, porque o juro é pequeno, tá, agora, pois é, deixa acumular. Agora, e aquele que de fato não tem condições de pagar, pode-se buscar um entendimento, um parcelamento, então, pode fechar ali um novo, um acordo, não, então vou quitar essa dívida aí em 10 vezes, alguma coisa assim. Sim, claro, pode ser nos 3 dias, ou mesmo após protestado, ele vai ter que procurar, após os 3 dias, quando ele é protestado, ele não paga mais nada em cartório. Ele vai ter que procurar o credor dele, que vai ser o condomínio, representado pelo síndico ou pelo administrador de condomínios, para quitar essa dívida e receber uma carta de anuência, um recibo de quitação, para que ele leve ao cartório e faça o cancelamento desse protesto. Sim, agora, normalmente, quanto maior a dívida, mais difícil é para pagar? Imagino que sim, né? Sem dúvida. Mais difícil é para você chegar num acordo, buscar a quitação. O valor médio das taxas de condomínio aqui na nossa região giram em torno aí dos R$500, né? Logicamente temos condomínios aí com valores muito superiores, outros um pouco abaixo, mas essa seria uma boa média, né? Interessante ressaltar que a inadimplência condominial, né, não necessariamente ela precisa ser levada para cartório, para protesto, mensalmente, porque isso geraria um trabalho administrativo e um custo para o condomínio que talvez até inviabilizasse, né, essa negativação, esse encaminhamento. Então, por isso até que a gente tem orientado, como a doutora Francine colocou, que primeiro se tente extrajudicialmente, administrativamente, através da administradora, do síndico, toda a composição que for possível para fins de realizar um acordo, né? Acordo esse que pode ser levado a termo de confissão de dívida, né? E que depois, caso não honrado o próprio acordo pode ser levado para protesto. Sim. Né? Sim, claro. Então, pode ser buscado no início e a todo momento essa composição, né? Então, não havendo essa possibilidade, você junta ali esses meses que ficaram em aberto ou o total do acordo que não foi cumprido e essa planilha do cálculo na integralidade do débito é que vai ser levada a cartório para protesto. Você não precisa levar mês a mês, né? Tá, para daqui a pouco, depois do intervalo, então, né? A questão das custas, né? O custo para você protestar, né? Cada vez que vai lá apresentar um pedido de protesto, qual é o custo disso? Tem uma tabela, né? Dependendo do valor a ser cobrado. Nós vamos para o intervalo e até